Oi, 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 maravilhosas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindas a este canal. Hoje o vídeo vai ser especialmente contando sobre mim. Contando como que eu iniciei nessa área, contando um pouco da minha trajetória para vocês. Mês que vem eu já completo 4 anos na área da beleza, trabalhando com designer de sobrancelha. E Lash Design eu comecei a partir de 2020. Então eu vim compartilhar um pouquinho da trajetória, como foi meu início com vocês. Mas antes de eu começar a contar sobre a minha trajetória ou contar sobre mim, se inscreve no canal, faça parte desta pequena família que está crescendo de Lashes Design e designers de sobrancelha iniciante. Já deixa seu joinha aqui no vídeo e ativa o sininho para você não perder nada. Você fazendo isso, você incentiva eu continuar trazendo conteúdos aqui para vocês. E eu entendo se vocês gostam ou não de conteúdos do tipo. Então, sem enrolação, bora começar. Como é que eu entrei nessa área de designer de sobrancelhas e de lash designer? Como é que começou tudo isso? Bem, eu sempre tive o sonho de empreender e já me aventurei em algumas coisas. Quem me segue há muito tempo sabe. Eu comecei também a trabalhar como fotógrafa e eu trabalhei um bom período como fotógrafa. Porém, em 2018 eu engravidei. E trabalhar com fotografia ficou um pouco difícil. Eu ter que estar me locomovendo para poder fazer as fotos. Fora que eu peguei um pouco de birra da profissão e eu não quis continuar trabalhando. Como eu estava ali no início, eu não quis continuar na área de fotografia. E comecei a pensar em várias outras áreas que eu poderia estar empreendendo. O porquê que eu sempre quis empreender. Em 2015, eu comecei a trabalhar no administrativo de uma imobiliária lá no centro de Guarulhos. E o meu ex-chefe, José, ele falou algo que ficou gravado dentro de mim por muito tempo. E foi a partir daí que nasceu dentro de mim aquele espírito empreendedor, aquele espírito de eu não quero mais trabalhar com o CLT. Só um minutinho que a criança ali tá andando pelo chão e já saiu do tatame. Aproveitando a deixa que eu falei que a criança saiu, bem, o motivo de eu empreender foi esse. Foi as minhas filhas que ainda não existiam. Pois é, o que o José falou que impactou tanto? Ele falou que uma vez, ele trabalhava muito e uma vez o patrão dele perguntou pra ele, como é que tá suas filhas? E ele simplesmente falou, elas estão mais ou menos assim. Aí o chefe dele falou assim, como assim? Ele falou, porque eu só vejo ela dormindo, então eu só vejo elas deitadas. Quando eu tô saindo de manhã, elas estão dormindo e quando chegou a noite, elas estão dormindo. Aquilo parece que mudou a chavinha dentro da minha cabeça e eu falei, eu não quero ver minhas filhas dormindo. Eu quero poder participar da vida das minhas filhas. E isso, eu era só casada. Eu tinha acabado de me casar. Eu acho que não tinha nem um ano que eu tinha me casado, mas isso me impactou de uma forma porque eu sempre tive o sonho de ser mãe, de construir uma família e eu não queria terceirizar essa parte da minha vida. Então, empreender foi algo que eu vi que faria total sentido para mim, para que eu pudesse criar minhas filhas e para que eu pudesse não largar mão do profissional que eu amo, que é a minha vida profissional. Eu amo. Eu gosto muito de ser independente, de poder ter o meu dinheiro sem ficar pedindo pro meu esposo ou ser dependente financeiramente dele. Como eu falei pra vocês, em 2018 eu engravidei e eu não quis mais trabalhar com fotografia. Então eu fiquei um bom período... Gente, não liga o barulhinho que a Alice tá ali brincando. Então vocês vão estar ouvindo ela falar, ouvindo ela bater. Porém, eu decidi parar de desculpas e trazer conteúdos de trabalhar independente ou não, de conseguir rede de apoio ou não. Hoje eu estou sem rede de apoio, então vocês vão estar ouvindo Alice interagindo de fundo, tá? Em 2019, a minha primeira filha nasceu, a Lorena, e eu fiquei maquinando o que eu ia empreender. Até lá eu trabalhava de CLT, então eu saía às 7 horas da manhã com a Lorena para casa da minha mãe e eu chegava às 7 horas da noite. Eu ficava 12 horas fora de casa. Eu perdi muitas coisas do início da vida da Lorena.
como ela bater palminha, as primeiras palavrinhas, aquelas coisas que a gente, mãe, se apega, eu perdi. E eu senti muita falta, eu falei, caramba, eu preciso entender aonde eu vou empreender. Ver uma área que eu consiga empreender e ser mãe ao mesmo tempo. E eu comecei a ver áreas e profissões que estavam em alta, que estavam crescendo. E eu vi que a área da beleza era uma área que estava em alta. Era uma área que tem muitas áreas, muitas probabilidades de crescimento. Então, eu pensei, bem, uma coisa eu sei, eu quero trabalhar com mulheres, porque mulher não tem tempo ruim. A área da beleza é uma área que eu gostava muito. Porém, eu comecei a pensar em várias áreas da beleza. Pensei em manicure, porém, é uma área que eu não sou muito fã. Eu quase mal fazia a minha unha, quanto mais fazer a unha de alguém. Pensei em cabeleireiro, porém eu tenho tendinite, e aí eu comecei a imaginar a quantidade de vezes que eu escuto cabeleireiras reclamando porque tem que ficar fazendo escovas e acabam doendo. Então eu falei, bem, é uma área também que está descartada. Até que eu vi designer de sobrancelha. No início, eu pensei como todo mundo, será que designer de sobrancelha vai dar dinheiro? Mas eu comecei a ver muitos conteúdos, muitos vídeos, e eu falei, bem, é uma área que eu vou investir porque eu gosto de trabalhar com a área do olhar. E aí eu fiz meu primeiro curso em 2019, por volta ali de agosto para setembro. Fiz na Embeleze. Achei o conteúdo um pouco raso para o que eu aprendi com o decorrer da vida profissional, porém, cursos são assim. Curso de iniciante, você aprende o raso. O que você vai aprender mesmo é com a vida. E foi assim, com a vida, buscando conteúdos alternativos, conteúdos de fora, que fez eu me transformar na profissional que eu sou hoje. E o que eu fiz? Eu abri um cantinho em casa, né? Eu comecei a atender em casa, no quarto que era para ser da Lorena, como a gente fazia cama compartilhada, então o quarto da Lorena ficou sem utilidade. Então eu fiz logo uma utilidade para ele e comecei a atender lá. De início eu não tinha maca, eu tinha a cara, a coragem e uma cadeira de escritório, que foi o meu início. E de lá eu comecei, depois de um mês, eu consegui comprar uma maca com dinheiro de CLT, lógico, com o meu trabalho, não de sobrancelha, mas sim com o trabalho de fora, na qual a minha amiga Vivian me ajudou a comprar essa maca. Dali foi o meu início. Em 2020 começou a pandemia, e aí começou o meu desespero de sair daqui com medo, porque a pandemia de início foi aquele baque. E aí a gente ficava muito preocupado com o que eu poderia trazer de doença para casa, recebendo as pessoas dentro de casa. Então eu conversei com meu esposo e a gente deu esse passo de sair de casa, tirar o estúdio de casa, e eu aluguei um espaço lá na Natália, na minha amiga Natália, que é a Simplício, o estúdio Simplício, a clínica Simplício hoje, e eu fiquei atendendo lá por um ano. Depois de um ano atendendo lá, eu decidi voltar para casa, porque durante a pandemia a gente teve que fechar o estúdio por diversas vezes, e isso acabou prejudicando o financeiro da minha empresa. Então, como a pandemia a gente meio que já conhecia, já sabia os cuidados que precisaria ser tomado, eu conversei com meu esposo, e aí, em vez de colocar o estúdio no quarto que era da Lorena, aí eu coloquei o estúdio na minha sala. Eu aboli a sala de casa e eu montei o meu estúdio na sala de casa. E ali eu comecei e continuei a atender designer de sobrancelha e lash lift. E me tornei uma lash lift, como eu tinha falado para vocês, em 2020, com o dinheiro que eu tinha recebido do YouTube. Trabalhei por 3 anos no YouTube para conseguir um valor na qual eu consegui pagar um curso de iniciante em lash designer, né? Lógico que o curso hoje, com o valor que eu recebi, não pagaria o curso hoje. Só um minutinho que eu acho que tem alguém me chamando. Minha amiga chegou. Uma rede de apoio. Sem nem esperar. Então, como eu tava falando pra vocês, hoje o que eu fiz, né, com o
o YouTube não pagaria um curso de lash design. Porém, como a Nath era minha amiga, ela fez um precinho bacana pra mim na época, e aí eu consegui iniciar como lash design. E ela praticamente me empurrou para ser lash designer, porque eu tinha muito medo, muitos anseios, e ela falou, não, você vai, me pegou pela mão e me empurrou. Às vezes a gente precisa dessas pessoas do nosso lado. Pessoas que nos peguem pela mão e falem, você vai, que acredita nos seus sonhos, que acredita em você. E esse foi meu início no Lash Lift, ó, no mundo de lash designer e de designer de sobrancelha. Eu não me arrependo em momento algum dessa decisão que eu tomei. E agora, após 4 anos nesta profissão, eu decidi abrir este canal no YouTube para compartilhar com vocês um pouco da área de lash designer, de designer de sobrancelhas, como é empreender neste mundo da beleza, aonde muitos falam que já está saturado, mas não está saturado. Isso eu posso confirmar para vocês. A gente precisa sim se dedicar, a gente precisa estar focada e buscar sempre o melhor. Então eu conto com vocês. Se inscreva no canal, faça parte desta pequena família. Deixa seu like, ativa o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo que eu vou estar lançando por aqui. Empreender no Brasil é muito difícil, porém é possível. E eu posso dizer para você com toda certeza, como mãe e empreendedora, que se eu tô conseguindo, você também pode conseguir. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!